Boa tarde, irmão Rafael, a paz. Irmão, é referente àquele vídeo que o irmão postou, eu coloquei uma mensagem lá, dizendo para o irmão que eu queria contar um sonho que eu tive, e eu creio que foi uma mensagem do Senhor, onde nesse sonho eu me vi em um lugar assim, campo aberto, né? E tinha mais, acho que umas 2 ou 3 pessoas ali próximas a mim, eu não me lembro quem eram essas pessoas. E eu sei que de repente eu vi como algo estivesse caindo do céu. Não sei se era um meteoro, o que que era. E eu não vi aquilo caindo. Eu sabia que estava caindo e senti o impacto. E aquilo era um impacto muito forte. Só que o impacto desse suposto meteoro que estava caindo, ele não causava dano nenhum na gente, né? Só que depois caía um outro, já um pouco maior. E também um impacto grande também, mais forte que o primeiro, e também não causava nenhum dano, né? Só que depois veio um terceiro. Esse terceiro era muito, muito grande. E quando aquilo ia caindo, quando estava próximo de tocar a terra, eu já tive o sentimento de que era o fim ali. Então eu falei para as pessoas que estavam próximas de mim, se abaixem. Então se abaixavam, e eu me lembro que eu estava de joelhos, então eu abaixava a minha cabeça assim próximo do joelho e fechava os olhos. E aquele impacto era tão grande e a pressão do choque desse impacto, quando vinha chegando na nossa direção, no momento que chegou, eu senti naquele momento que eu morri. Não senti dor, não senti nada, mas eu senti como que se meu corpo estivesse desfragmentando ali. E ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro e eu sentindo aquela escuridão toda. E eu me vi assim, naquele escuro, já ainda de joelhos, do jeito que eu estava. E de repente eu senti uma presença de alguém na minha frente. E eu sabia que eu tinha morrido com aquele impacto. E eu senti essa presença na minha frente e era de alguém. Então eu pensei comigo, é o Senhor que está aqui comigo. Então eu comecei a estender meus braços e fui para abraçar aquela pessoa que estava na minha frente. Quando eu abraçava, no momento que eu abracei, eu senti que eu toquei as suas asas nas costas. Senti direitinho que eu toquei essas asas. E eu queria no meu coração acreditar que era o Senhor. E eu quis assim sentir a alegria de estar naquele momento, e eu sabia que eu estaria na presença do Senhor. E só que eu não senti essa alegria, foi uma sensação de vazio e de medo. E de repente eu ouvi uma voz, eu não sei o que me falou, mas era uma voz seca, estranha. E essa voz era do inimigo, era de Satanás, não era do Senhor. Então eu sei que de repente essa imagem desapareceu e eu me vi em pé em um lugar. Não era assim como se imagina um inferno. Eu sabia que eu não tinha sido salvo e que eu tinha ido para o inferno, mas era um lugar em campo aberto, com uma região árida. A palavra fala inclusive dos demônios, quando são expulsos, eles ficam vagando por regiões áridas, né? E não encontrando repouso, eles voltam para a casa de onde eles estavam. E aí tem a continuidade dessa passagem da palavra, né? O estado da pessoa passa a se tornar pior. Então, eu me vi numa região assim árida, em campo aberto, e eu vi várias pessoas ali. E eu me vi num desespero com a minha alma, uma aflição muito grande, onde eu não sentia nada de Deus na minha vida, era um vazio na alma e no espírito, era algo terrível, terrível, terrível. E eu comecei a falar, Senhor, por que eu estou aqui, Senhor? Senhor, por que eu estou aqui, Senhor? Eu te servi, eu procurei ser zeloso com a tua palavra, procurei sempre dar um testemunho da tua palavra. E eu
Eu senti meu espírito morto, irmão, vazio. Foi um sentimento muito ruim. E eu sabia que não teria volta. E eu vi pessoas ali que ficavam de um lado para o outro, e eu vi umas imagens de rostos no chão, assim, reluzentes, e é como se fossem demônios. E eu comecei a sentir sede. E tinha um pequeno lago ali próximo de mim, mas aquela água fervia, não tinha como se tomar aquela água. E eu vi pessoas, e as pessoas andavam de um lado para o outro, como que estivesse procurando um refúgio, uma saída, alguma coisa, mas não existia essa saída, não existia esse refúgio, não existia para onde ir. Eu me lembro que eu vi um rapaz, um jovem de 20 e poucos anos, e eu perguntei para ele: há quanto tempo você está aqui? E ele falou: há muito tempo. E de repente ele saía também, as pessoas se afastavam para um outro lugar, como se estivesse tentando se refugiar, tentando de alguma forma se livrar daquele tormento que estavam vivendo ali, imagino que o mesmo sentimento que eu estava tendo. E eu me lembro que eu vi uma casa assim, um tanto distante de mim, e essa casa era uma casa que parecia um sobrado, mas estava abandonada, e pelo jeito parece que estava abandonada há muito tempo, estava vazia. E vi também depois como se estivesse vendo no mundo paralelo, vendo na Terra, como se eu estivesse vendo assim. Vi uma professora com algumas crianças, trazendo algumas crianças da escola, andando pela rua, e essa professora estava cuidando dessas crianças. Mas de repente essa professora, do nada, ela apareceu nesse mesmo lugar que eu estava. E ela é como se ela tivesse morrido, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que, e ela foi parar naquele lugar onde eu estava ali também. E eu não tive mais contato com ela. E eu comecei a falar: Senhor, me tira desse lugar, Senhor. Por que eu estou aqui, Senhor? Me tira desse lugar. E Senhor, se o Senhor me tira daqui, eu vou falar para as pessoas, Senhor. Eu vou falar para as pessoas: me tira desse lugar, por favor, Senhor, me tira daqui, tem misericórdia de mim, Senhor. E é como se não tivesse como sair dali. E eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar para as pessoas. E de repente eu acordei. Acordei, meu irmão, eu acordei e ao mesmo tempo que eu fiquei aliviado por ter acordado, por ter saído daquele lugar que eu estava, nesse sonho, ao mesmo tempo fiquei com uma tristeza muito grande no coração. E eu fiquei pensando comigo durante o dia, ou no outro dia, eu fiquei: Senhor, por que, Senhor? Por quê? Por que eu fui para aquele lugar? E então me veio na lembrança que eu tinha falado: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar para as pessoas. Então o Senhor me deu entendimento que Ele me levou para aquele lugar, Ele me permitiu ir para aquele lugar, para ter essa sensação, para ter esse sentimento que eu tive do vazio na alma, da ausência de Deus na minha vida. E como é terrível, irmão, a pessoa ela se sentir vazia da presença de Deus. Imagina um mundo quando aconteceu o arrebatamento, que a igreja sair daqui, o Espírito Santo sair daqui dessa terra, esse mundo sem a presença de Deus. Porque por mais que o ser humano, que as pessoas não tenham Jesus no coração, não recebam o Senhor Jesus como Senhor Salvador de suas vidas, Deus está nesse mundo, o Espírito do Senhor paira sobre essa terra aqui, e Ele nos nutre. Mas imagina uma alma vazia sem a presença de Deus. Isso é morte da alma, é morte do espírito, e foi terrível. E o Senhor me fez entender que esse sentimento que eu tive foi para que eu pudesse entender como é uma pessoa com a sua alma vazia, morta, sem a presença do Pai, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem a presença do próprio Deus. E me fez entender que muitas pessoas, esse foi o entendimento que me veio no coração, no espírito. Eu entendo que foi o Senhor que me deu essa revelação, esse entendimento, que muitas pessoas, muitos até cristãos, estão vivendo as suas vidas vazias, se enganando-se a si próprias, achando que estão indo no caminho certo, mas estão vivendo uma vida dúbia, não estão
vivendo uma vida de santidade, de separação desse mundo. Não que a pessoa tenha que estar separada, ela precisa trabalhar, ela precisa levar o mantimento para casa, ela pode sim querer o melhor, a palavra fala sobre isso, mas não viver em função disso e deixar as coisas de Deus em segundo plano. E muitos cristãos têm vivido uma vida medíocre diante de Deus e acreditam que estão salvas e serão surpreendidas nesse dia, no dia em que tiverem que prestar conta, no dia que partirem desta vida serão surpreendidas. E quando eu estava vindo para gravar esse áudio, me veio a questão dessa casa, Senhor, por que essa casa ali abandonada? Por que eu vi essa casa vazia, abandonada? O Senhor me fez entender que essa casa é como o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E muitos cristãos, muitos irmãos acreditam que estão vivendo para Deus, que estão vivendo ali do jeito que querem viver, curtindo a vida, mas estão indo para a igreja, mas o templo do Espírito Santo não está sendo cuidado, está abandonado, todo largado como estava aquela casa que eu vi. Pessoas que acham que estão fazendo boas coisas, boas obras, como essa professora que estava carregando as criancinhas apenas por boas obras, ela morreu e veio parar no lugar onde eu estava também. Então não são boas obras que salvam, não é o fato da pessoa ser uma pessoa boazinha, se ela tem um conhecimento da palavra e ela vive na mediocridade da fé, ela vai ser surpreendida nesse dia, meu irmão. Então, o Senhor me fez entender isso me trouxe um alento, um alívio no meu coração. E eu falei, Senhor, eu preciso ter uma confirmação do Senhor, de que não foi apenas um sonho, mas o Senhor falou comigo, é uma mensagem que o Senhor me trouxe e eu tenho que passar isso adiante. Então foi quando o irmão postou aquele vídeo, né, onde eu fiz o comentário, e foi uma confirmação. Naquele momento que eu achei aquele vídeo, o Senhor falou, está aqui a tua resposta. Então eu falei, Senhor, eu vou passar para o irmão Rafael. Eu não tenho canal assim no YouTube, eu não posto vídeos. O irmão tem esse ministério, o Senhor tem dado e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Então eu estou postando aqui esse áudio, tá? Eu estou gravando esse áudio, estou no horário do almoço agora da minha empresa e já estou para retornar, inclusive. Tá bom, irmão? Espero que sirva para edificação, para um alerta, para um despertamento para os irmãos que às vezes estão se distraindo um pouco, não estão levando a sério os momentos, os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos no limiar da volta do Senhor Jesus. Então nós temos que estar em prontidão, como um soldado, alertas, porque a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Tá bom, irmão? Espero que possa edificar a vida dos irmãos, que possa trazer um despertamento para todos nós, tá bom? Que Deus abençoe o irmão Rafael, seu ministério, que Deus abençoe todos os irmãos que têm acompanhado o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Desculpa o áudio ter ficado tão longo assim, tá bom, irmão? Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.